Olá, confrades desta doutrina de luz. Meu nome é Marcela Ferraz e nós do Núcleo Espiritual Chico Xavier iniciamos mais um momento na nossa casa espírita, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu inicio hoje, então, a nossa primeira aula, mas antes de nós falarmos sobre cada capítulo do Evangelho, é necessário conhecer sobre esta figura maravilhosa que foi Kardec e todo o pensamento e estrutura para que nós possamos conhecer o Evangelho em sua profundidade, não é? Entre Kardec e Rivail são 50 anos de muito aprendizado e história. Nós sabemos, né, que Kardec ele passa a usar esse pseudônimo em 1857, quando em uma das comunicações um espírito amigo diz que o conheceu e que conviveu com ele na época dos druidas e que o nome de Rivail naquela encarnação fora Allan Kardec. E é a partir de então que para fazer as obras do Espiritismo, Kardec passa então a utilizar esse pseudônimo. Porém, entre Rivail e Kardec temos 50 anos de aprendizado, que não podem ser descartados, pois estrutura todo esse homem em intelectualidade, em moralidade, para que ele possa, trazer essa doutrina científica para nós, dessa maneira tão maravilhosa. Então nós vemos que Rivail, ele nasceu em 1804, em março de 1804, em Lyon, na França. Ele vem de uma família estruturada, de pais rígidos, porém amorosos, mas que são rigorosos quanto à educação, a moralidade, e isso já é uma estrutura advinda, de toda uma programação espiritual, para que ele já pudesse ser direcionado desde nascença. Aos 10 anos de idade, Rivail ele vai para Yverdon, na Suíça, onde ele vai estudar com Pestalozzi, abrindo uma aspas aí, para Pestalozzi. Nós sabemos que Pestalozzi ele foi um transformador na área da educação. Pestalozzi ele primeiro estudou teologia, e antes de se tornar padre, ele desistiu, e foi estudar jurisprudência, mas ele se encontrou com os livros de Rousseau, e um dos livros de Rousseau que falava sobre a importância da natureza, e ele fala como os homens perante a sociedade tinham sido corrompidos, sobre a importância da natureza em nossa existência. E é aí que Pestalozzi acaba se tornando um grande estudioso, e através dos ensinos de Rousseau, ele abre a sua primeira empresa, para auxiliar 50 crianças, pobres, desamparadas, e ele decide se tornar pedagogo. Porém, ele gasta tudo que ele tinha para essas crianças, para esse universo, e é uma escola tão linda, porque lá ele ensina às crianças a importância do trabalho, entre o lazer, o descansar ou o trabalhar. Ele fala sobre a liberdade do construir, aprendendo com a natureza. Ele fala sobre a importância de você mesmo se buscar. Porém,
Devido à Revolução Francesa, a pobreza se instala de uma maneira muito forte, né? E Pestalozzi, apesar de a empresa que seria essa escola acabar vindo à falência, pelo seu lado pedagogo, ele escreve um livro, né, chamado Leonardo e Margarida, né? E ele ganha um dinheiro, né, importante para que ele possa dar continuidade a esse projeto. Ele é inclusive convidado para ser deputado em Paris. Porém, o governo entrega a Pestalozzi 150 crianças para que ele possa cuidar, por causa da pobreza ter se instalado na cidade devido aí a todos os acontecimentos da Revolução Francesa. E é então que entre ser deputado ou cuidar de crianças, Pestalozzi não pensa duas vezes, né? Ele vai a cuidar dessas crianças. E isso foi extremamente importante, porque no próximo ano ele acaba então fundando, né, a escola em Yverdon, que é onde acaba se tornando uma base, né, de um novo conceito educacional para o mundo. Pestalozzi tem uma influência muito grande no mundo da educação, né? Ainda apesar de todo esse tempo, né? Porque foi em 1900 e pouquinho, até hoje muitos ainda não conhecem, né, esse método, né, de Pestalozzi. E é nesse método que Kardec acaba sendo influenciado, porque ele vai estudar na escola de Pestalozzi, né, e desde os 10 aninhos. E ele acaba então desenvolvendo uma maneira de observar e ver o próximo, a ele mesmo, uma estrutura que vai o auxiliar e muito para poder compreender o Espiritismo. Quando Kardec se forma e volta, né, para Paris, ele então decide, né, fundar a escola, que é o Instituto Rivail. Logo mais ele já se casa com Amélie, né, em 1832. Amélie era 9 anos mais velha, né, que Rivail. E importante ressaltar o quanto ela foi também fundamental na estruturação da sua existência, pois ela também era professora, né? E ela também tinha uma visão ímpar, né? Então, assim, eles auxiliavam um ao outro no entendimento do novo, né? Eu falo que eles não tiveram filhos, pois eles escolheram como filho a educação, a transformação da humanidade, através de uma dedicação profunda para esse novo momento ao qual nosso planeta estava sendo preparado, né? Pois a doutrina espírita, ela é isso, ela é um novo momento para nós, ela é um novo momento para que nós possamos nos compreender como espíritos imortais. E aí nós vemos, né, o Instituto Rivail, ele acaba não durando muito tempo, porque o grande financiador deste instituto, dessa escola, era o tio de Kardec. E o tio de Kardec era viciado em jogos. E logo o tio dele acaba perdendo tudo no jogo. Kardec, então, para que ele possa sobreviver, né, para que ele possa continuar com o sustento da materialidade, é aí que Kardec acaba escrevendo muitos livros. E o muito legal é que o primeiro livro de Kardec, ele foi, né,
o primeiro ano dele de lançamento foi o mesmo que no último ano que foi lançado o último livro, né, de Pestalozzi, né? Logo depois Pestalozzi vem a voltar para o plano espiritual. Então Kardec, ele começa a pesquisar sobre muitos assuntos e escrever sobre um leque, uma gama muito grande, né? Ciência, matemática, filosofia. Nós vemos aí uma gama de assuntos, né, diversos. E olha como isso é importante. Às vezes há acontecimentos na nossa existência que a gente pensa assim, né? Por que passar? Por que tanta dificuldade? Ou por que isso está acontecendo agora? Nós vemos pela existência de Kardec o quanto passar por isso foi importante. Porque isso o tornou conhecedor de assuntos inúmeros. E isso foi de valia incomensurável quando foi para ele compreender a doutrina espírita, né? A visão que ele teria talvez pudesse ser bem diferente ou limitada se ele não tivesse passado por esse momento na sua existência, né? Então, por um longo tempo, ao invés de ele dedicar-se à educação no sentido de ser professor, de dar aula, ele escreve livros, né, de inúmeros assuntos. E é então, em 1854, que ele começa a conhecer a doutrina espírita. Olha aí, gente, quanto tempo, né? Ele nasceu em 1804, são 50 anos. Olha a preparação para que esse espírito pudesse ir de encontro a um novo momento, né? Por vezes eu me deparo com amigos que dizem assim, nossa, como eu demorei para chegar nessa doutrina. Se eu tivesse chegado antes, quanta coisa teria sido diferente. E a pergunta que eu faço é, será que você tivesse chegado antes, sem as bagagens necessárias, será que você teria verdadeiramente olhado com essa essência que você vê agora? Nós vemos por Kardec, foram 50 anos de preparação na matéria para que ele pudesse ir de encontro com o Espiritismo. E nós sabemos que ele teve toda uma preparação no plano espiritual. Mas é necessário também a bagagem e a preparação na matéria para que possa dar o devido olhar e valor. Afinal, nós sabemos que nem tudo que nós nos preparamos no plano espiritual nós lembramos nessa existência. É necessário relembrar. Para relembrar é necessário se dedicar para acessar isso em nosso inconsciente. Nós sabemos por diversos livros espíritas o quanto Kardec já era inteligente de vidas pretéritas, mas era necessário não apenas a inteligência, mas todo um olhar de carinho, de amor, de dedicação sem julgar, né? Que é o que nós vemos em primeiro momento, que é o Kardec, que ele vai de encontro com o Espiritismo, mas ele não acredita, né? Há todo aquele movimento que está acontecendo na época das mesas girantes, e ele acha que que ele pensa, né, muito sobre tudo aquilo que ele já aprendeu ao longo da sua trajetória e que ele não acha assim que simplesmente espíritos possam se comunicar, não é? E isso, gente, foi valioso para que ele pudesse colocar a razão, né, mas o seu lado aguçado do estudo, do pesquisador. Esse lado também falou muito alto, porque ele queria saber o que estava acontecendo. Se não era espírito, o que é que era? Se era espírito, como isso funcionava? E entre 1854 e 55,
ele acaba indo em alguns encontros, mas ainda de maneira um tanto crítica, né? Ele não acredita muito. Porém, um dos seus amigos, né, o Didier, que estava participando há bastante tempo desses encontros, entrega para ele relatórios, documentos de 5 anos de acompanhamento numa reunião mediúnica. E Kardec passa a perceber que existe uma coisa aí que precisa ser fundamentada através dessas documentações. E é então que ele começa a se debruçar incansavelmente para entender como que funciona essa conexão entre os dois planos. Em 1857, nós temos então, quando sai o primeiro livro com o pseudônimo de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Nós vemos que o primeiro encontro entre Kardec e o Espírito da Verdade ocorre em 1856. E é a partir desse encontro, onde o Espírito da Verdade fala sobre sua missão, é que Kardec começa então a compilar tudo o que ele tem, todas as pesquisas que ele fez, para que ele pudesse então falar dessa nova doutrina, que é o Espiritismo científico. Como nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho ele foi publicado em 1863. O Evangelho ele é um compêndio da moral cristã. E é sobre essa observação de Kardec, através de toda a sua vivência, que eu quero falar hoje. Nós vemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um leque de como você se portar, o que você pensar, o que você sentir em diversos momentos da sua vida. Nele nós encontramos sobre as dificuldades da vida material, os enfrentamentos perante a família, perante a sociedade, perante a vida, como os enfrentamentos perante os nossos próprios sentimentos. E como Kardec olha para a construção desse livro, é a grande beleza. Porque quando nós estamos passando por um momento em nossa existência, é como se nós olhássemos apenas uma face. Se nós estivéssemos, por exemplo, em um jardim, nós seríamos aqueles que estaríamos vendo a rua desse jardim, as flores que estão à nossa frente e no máximo que está atrás de nós. Kardec, mesmo passando as mais diversas dificuldades, pois quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, foi uma das épocas mais duras da sua vida, onde ele teve grande perseguição, pois muitos o acusavam de que a doutrina espírita era responsável por muitos suicídios que estavam acontecendo na época, muitas crises que estavam acontecendo na época. Porque vocês imaginem, na época que Kardec trouxe a doutrina e trouxe acima de tudo que todos nós somos irmãos, nós tínhamos, por exemplo, em nosso país, o Brasil, a escravidão. Então vocês imaginem, onde brancos escravizavam irmãos de diferentes cores, ele colocava que todos os irmãos são iguais, pois todo espírito vem de uma natureza igual. Então ele foi de frente com muitos preconceitos e culturas da época. E isso trouxe a ele uma grande perturbação na sua vida. Ele era perseguido, livros sendo queimados. E nós, quando nós estamos passando por dificuldade, como eu falei,
né, olhando como se fosse um jardim, nós veríamos apenas as flores que estão à nossa frente. Kardec, em sua visão, ele parece ser aquele que, se tivesse um prédio na esquina, ele estaria no último andar, olhando o jardim como um todo. Ele simplesmente consegue sair dos seus momentos, das suas dificuldades e olhar como um todo. Ele consegue encaixar tudo, trazendo a razão, o entendimento, a intelectualidade, a essência, a moralidade, né? Para que nós pudéssemos então compreender com um novo olhar. Para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente isso. Quando eu pego o Evangelho, é a chance de eu olhar para o jardim da minha existência de um novo ângulo, dando a chance para que eu possa encaixar cada coisinha. O meu sentimento inferiorizado, o aprendizado que eu preciso ter, o olhar de Jesus, a compreensão dos Espíritos. É exatamente isso que o Evangelho lhe traz para nós. É um compêndio de amor. Kardec enxergar dentro da Bíblia todas as passagens da vida de Jesus que ele pudesse utilizar para trazer a nós esse fundamento de moralidade que precisa ser desenvolvido, e pensar em cada um deles num leque que possa nos ajudar em qualquer momento da nossa existência. É um espírito de uma capacidade ímpar, que verdadeiramente conseguiu compreender o ensinamento de Jesus e ainda conseguir passar essa compreensão adiante. Então, o Evangelho para nós, ele vai ser um estudo incrível. Eu falo que entre todos os livros de Kardec, é claro que em O Livro dos Médiuns, você vê que foi o livro, assim, de toda a doutrina espírita, é um livro sem precedentes. Mas não há como ser médium se você não ser cristão. Não há como você desenvolver a luz dentro de você se você não compreender a luz que foi Jesus para a nossa vida. E toda essa bagagem que ele trouxe, que é transformador para nós. Então, fiquem ligadinhos, Se inscreva para receber as atualizações das nossas postagens que vão ocorrer todo domingo, E venha estudar com a gente. Na semana que vem, nós vamos falar, então, sobre a passagem, do Espírito da Verdade, que já está logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma introdução de uma profundidade admirável, formidável, e que vai dar para nós um entendimento maravilhoso do que é esse livro na nossa existência. Então, fiquem ligadinhos e esperem até semana que vem. Espero todos vocês para que a gente possa estudar todos juntos. Fiquem todos na paz de Jesus e até a próxima.